Graças e paz, irmãos. Assim como já tem sido declarado aqui nessa noite, que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que toda adoração, que toda exaltação sejam dadas ao nome daquele único que é digno, que é o nome do nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. É para isso que nós viemos. É para isso que nós estamos reunidos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E como foi dito aqui nessa noite, esse é um dia diferente, esse é um dia especial, né? Eu não sei quanto a você, mas para o meu coração de pai, esse é um dia onde o coração ele fica envolvido com muitos sentimentos. O sentimento da alegria em ter sido agraciado pelo Senhor com essa dádiva de poder ser pai, mas ao mesmo tempo o sentimento de temor no coração, com a grande responsabilidade que é poder ser pai. E é diante desse sentimento que muitas vezes envolve o nosso coração que nós podemos até mesmo nos perder, quando nós deixamos nos envolver pelos sentimentos que nos envolvem. E é diante disso que o Senhor nos traz uma palavra para dirigir a nossa vida, uma palavra para trazer orientação para a nossa vida. Foi num momento assim, num momento de perturbação de muitos sentimentos, que o Senhor Jesus declarou uma verdade que em nossos dias e ao longo dos muitos anos tem sido declarada, que foi a verdade quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode dizer amém? Que verdade tão bendita. E eu chamo a sua atenção para aquilo que essa verdade declara. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Perceba que esse chamado do Senhor, ele não é um chamado apenas para a salvação. Quando eu falo apenas, eu em nada estou diminuindo a salvação, mas eu quero que você possa compreender tudo aquilo que ela envolve. Então, quando o Senhor declara que eu sou o caminho para o Pai, Ele está nos chamando para um relacionamento. O relacionamento do Pai conosco. E no relacionamento de pai, há carinho, há amor, há afago, há tudo aquilo que um filho precisa receber do seu pai. E é exatamente esse que é o chamado do Senhor para as nossas vidas quando nós nos aproximamos de Deus. Ele está nos chamando para nos aproximar do Pai. Muitas vezes nós vemos Deus apenas como Deus. Quando eu falo apenas como Deus, muitas vezes nós olhamos para Ele como aquele que criou todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que pode resolver o problema da minha vida. E sim, Ele é tudo isso. Mas além de tudo isso, a palavra diz que Ele é Pai. Então Ele está nos chamando para desfrutar da sua paternidade. Ele está nos chamando para desfrutar do seu coração. Coisa boa, coisa maravilhosa é você poder ter pai. O pai é aquele que nos protege. Quando nós estamos próximos do nosso pai, nós achamos assim: olha, eu posso tudo. O meu pai, ele vai me guardar. Eu posso até arrumar uma confusão aqui, uma confusão ali, e eu corro logo para os braços do meu pai, porque eu sei que o meu pai vai me garantir. Então, nós temos esse sentimento no nosso coração. E o Senhor está dizendo exatamente isso, que nele nós podemos todas as coisas, amém?
Não é que você vai sair por aí arrumando confusão, tá certo? Mas ele está dizendo que nele você está seguro, que nele você está guardado, que nele você está protegido. Mas por que é que, mesmo sendo Deus Pai, e sendo nós seus filhos, porque muitas vezes nós não sentimos essa proteção, ou não desfrutamos desse cuidado, desse carinho, desse afago, sabendo que Ele está conosco em todo o tempo? É porque a palavra diz que existe algo que nos separa dEle. Existe algo que nos separa do nosso Deus e Pai, que é o pecado. A palavra diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. O pecado, ele tem esse poder destrutivo. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte fala sobre essa separação de Deus. Mas aí Jesus, ele veio da parte de Deus, o Verbo encarnado, justamente para nos reaproximar, para nos trazer de volta para a sua presença. E ele, portanto, agora declara: olha, existe um caminho que nos leva ao Pai, e este caminho sou eu mesmo. Então, Jesus vem nos trazer de volta, amém? Jesus vem nos trazer para desfrutar outra vez dessa presença gloriosa, que é a presença do nosso Deus e Pai. Mas é interessante que nós podemos ser salvos, nós podemos crer em Cristo, e a palavra diz que aquele que crê com o seu coração e confessa com a sua boca, ele é salvo, ou seja, já não há mais condenação sobre a sua vida. Você tem a garantia da eternidade, de estar na presença de Deus por toda a eternidade, mas ainda assim, você não desfrutar da sua paternidade. Você não desfrutar desse Deus que é Pai. E por que é que isso acontece? A palavra, ela declara para nós. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Primeira Tessalonicenses 5:23. A palavra diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Você pode dizer assim: pastor, mas o que é que essa palavra ela tem a ver com paternidade? Essa palavra fala sobre a funcionalidade do nosso corpo. A palavra fala que nós somos espírito, alma e corpo. O espírito, amados irmãos, é aquela parte do nosso corpo que interatua com a esfera espiritual. É no espírito que nós sofremos toda a influência espiritual, seja ela da parte de Deus ou da parte de espíritos malignos. Ou seja, a palavra diz que quando nós cremos em Cristo, nós somos nova criatura. Você pode dizer amém? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17 declara a palavra do Senhor. Mas a palavra nos faz entender que nós, quando somos feitos nova criatura, nós somos feitos nova criatura em nosso espírito. Porque essa é a parte do nosso ser que interatua com a esfera espiritual.
Romanos 8,16, a palavra diz assim, olha, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, quando cremos, tudo se faz novo. Quando cremos, nós somos feitos nova criatura. Uma nova realidade, ela se estabelece em nosso ser. Mas nós não somos apenas espírito. A palavra diz que nós também temos uma alma. E a alma, ela é esse conjunto de características que compreende o nosso psique. A alma é formada pela nossa mente, pelas nossas emoções, pelos pensamentos, pelos sentimentos, pela vontade, pela razão. E é exatamente aqui que muitas vezes nós estamos tão bagunçados. Muitas vezes a nossa alma está tão perturbada. A alma é a sede do nosso ser que é marcada pelas memórias da nossa vida. E muitas vezes nós sofremos tantas coisas na nossa vida que deixam marcas, e marcas profundas. Marcas que muitas vezes nos fazem adoecer. Decepções, dores, traumas que experimentamos ao longo da nossa vida, que talvez mesmo nascendo de novo, mesmo tornando-se nova criatura no espírito, mas a alma continua marcada. E muitas vezes nós damos mais vazão à alma do que ao espírito. E mesmo tendo um pai tão amoroso, tão pleno, tão perfeito, tão glorioso, que é poderoso para nos suprir em toda e qualquer circunstância, mas com a nossa alma tão perturbada, nós vamos dando mais vazão à alma do que ao espírito, e mesmo podendo desfrutar desse pai tão grandão, nós não desfrutamos. E continuamos com as nossas emoções destroçadas, com os nossos pensamentos destruídos, amedrontados. A nossa alma, ela sofre influência do meio em que nós vivemos. Às vezes, quando nós não temos um bom dia, às vezes, quando algo acontece no nosso dia negativamente, isso às vezes tem o poder de nos acompanhar por todo o dia. E aquilo fica martelando em nós. E aquilo fica como se estivesse latejando na nossa mente. E sempre nos empurrando para baixo. Sempre querendo roubar a verdadeira alegria do nosso ser. Então, a nossa alma, amados irmãos, ela tem esse poder. A maneira como nós fomos gerados, a maneira como nós, como foi a nossa gestação, tudo isso influencia na nossa vida. A maneira como nós passamos a nossa primeira infância, que talvez seja um dos períodos mais importantes da nossa vida, porque ali é a nossa formação e aquilo que nós sofremos ali na nossa alma terá uma tendência de nos acompanhar por toda a nossa história. E às vezes, justamente aí, nós sofremos. Às vezes aí nós temos os nossos traumas. Às vezes nós sofremos pelos nossos relacionamentos. Relacionamentos, ao mesmo tempo que podem nos fazer sentir felizes, relacionamentos também podem nos fazer sofrer. Podem nos maltratar. E é por isso que muitas vezes, mesmo tendo nascido de novo, nós podemos estar com a nossa alma tão perturbada e nós não desfrutarmos das maravilhas do novo nascimento. E o nosso corpo, esse material biológico que agrega tanto o espírito quanto a alma e que sofre as suas consequências, sejam elas boas ou sejam elas
ruins. E aí Jesus chega para nós para declarar que há um caminho que nos leva a desfrutar dessa paternidade. Amém? Que nos leva a desfrutar desse Pai, e esse caminho é Ele mesmo. Amém? Agora, para que isso aconteça, as coisas elas precisam estar ajustadas na nossa vida. Elas precisam estar em ordem na nossa vida. Mas a verdade é que elas não estão. E por que elas não estão? Por consequência do pecado. Porque o pecado veio para fazer essa grande bagunça. O pecado ele veio justamente para destruir tudo aquilo que era perfeito, conforme foi criado pelo Senhor. Então nós precisamos trazer a ordem outra vez. Não somos nós que necessariamente trazemos, mas nós cooperamos. Porque quem traz a ordem para o caos é o Senhor, amém? Mas nós cooperamos com Ele. A palavra nos ensina que as coisas no reino de Deus, elas funcionam da natureza para a ordem, do subjetivo para o objetivo, do espírito para a carne. Ou seja, o que é que isso deve falar para o nosso coração? A palavra diz que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. E nós não podemos então inverter esse processo. Nós não podemos querer agir da carne para a alma e para o espírito. Por quê? Porque a carne ela foi corrompida. Esse corpo, por consequência do pecado, ele morrerá. Ele veio do pó e ao pó ele tornará, declara a palavra do Senhor. E até mesmo aqueles que não experimentarem a morte, mas que virem o Senhor vir despontando na sua glória, a palavra diz que até mesmo estes receberão um novo corpo. Amém? Por quê? Porque esse corpo, ele foi corrompido. Então nós não podemos querer dirigir a nossa vida a partir desse corpo, dessa matéria. Nós precisamos então sermos dirigidos pelo Espírito de Deus, que opera em nosso espírito, que estabelece as emoções e os sentimentos e os pensamentos na nossa alma, e que isso alcança o nosso corpo e traz estabilidade completa para o nosso ser, amém? É isso que a palavra de Deus ela ensina para nós. Então, nós não devemos afirmar nunca que nós somos corpo, alma e espírito, mas que nós somos espírito, alma e corpo, amém? Porque isso é tão verdade? Perceba, a palavra diz que o nosso Deus declarou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Você pode dizer amém? O que é que a palavra está declarando aqui? A palavra está dizendo que o fazer, ele é uma consequência daquilo que nós somos. O fazer, ele não vem primeiro, mas ele disse: façamos conforme somos. Mas com a nossa alma perturbada, nós queremos fazer para sermos aceitos. Você já notou que é assim que acontece? Nós queremos fazer tudo perfeitinho, tudo direitinho, para merecermos ser amados. Quando a palavra diz que não é assim que acontece, a palavra diz que nós já somos, amém? Esse é o amor do Senhor por nós. Ele nos ama assim como nós somos. É claro que Ele quer nos levar a um patamar melhor. É claro que Ele quer nos transformar e Ele quer nos dar cada vez mais dEle mesmo. Mas Ele simplesmente nos ama. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor de Deus. Mas também não há nada que você possa fazer para desmerecê-lo. Ele simplesmente nos ama. O amor de Deus por nós, ele é um amor incompreensível, irmãos. Porque o que é que havia de bom em nós para que Ele nos amasse? Absolutamente que nada. Você sabe que você não é a última Coca-Cola do deserto, não é verdade?
Você sabe disso. Você sabe que você está mais para uma cocadinha de sal, não é verdade? Você sabe disso. Porque isso é o que nós somos. Mas você também sabe, olha, eu também não sou essa desgraça toda. Há algo de bom em mim, não é verdade? Sim. Mas Deus não lhe ama porque há algo de bom em você. Por que é então que Deus lhe ama? Deus lhe ama porque Deus é amor. Porque essa é a sua essência. E Ele dá daquilo que Ele tem. Por isso Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos gerados a partir dele mesmo. E quando o pecado então entrou no mundo e trouxe tamanha destruição, então ele se fez carne em Cristo. E Ele veio para nos trazer de volta ao nosso lugar de origem, que é na sua presença. Então Ele simplesmente nos amou. Ele deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos estar na sua presença. Agora, quando nós não entendemos isso, nós vamos procurar querer fazer a partir de nós mesmos para encontrar a Deus. E ninguém encontra Deus ou o Pai se não for por Jesus. Você não vai encontrar o Pai porque você é uma pessoa boa. Você não vai encontrar o Pai porque você faz coisas boas. Você certamente já deve ter ouvido algo mais ou menos assim quando alguém morre. Fulano era uma boa pessoa, que Deus o coloque num bom lugar. Quem já ouviu isso aqui? Nós ouvimos isso. O fato é que esse bom lugar, subtende que fala-se do céu, que fala-se da presença do próprio Deus, ninguém vai a esse lugar porque é bom. Porque o Senhor disse assim, Ele olhou do alto dos céus e disse: olha, não há um justo, um sequer. O próprio Jesus, quando estava em carne, olharam para Ele e disseram: vejo que és bom. E Ele disse: por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. Ou seja, ninguém é bom o suficiente para, por isso, pela sua bondade, herdar a presença e a glória de Deus. Então Jesus, Ele veio para mostrar o caminho, para estabelecer o caminho é Ele mesmo. Ele disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, amém? Então é nele que nós podemos desfrutar da presença de Deus. Mas como eu disse para você, mesmo muitos até tendo nascido de novo, continuam ainda com a sua alma perturbada, continuam ainda com a sua alma bagunçada e não desfrutam do todo que o Pai tem para lhes oferecer. Mas o Senhor sempre tem algo a mais para nós, você pode dizer amém? Sempre. A palavra diz que aquilo que Ele tem para nós é infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Assim como um pai na terra, Ele quer sempre o melhor para o seu filho, o nosso Pai Celeste, muito mais para cada um de nós. Ele quer o melhor para cada um de nós. E aquilo que Ele tem para nós, conforme declara a sua palavra, olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, diante dessa realidade, como é que nós podemos desfrutar disso? Entenda que isso é um processo, isso não é instantâneo. A palavra diz para nós, lá em Filipenses 2,
13, 14, diz assim: olha, assim pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão: desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, a palavra está dizendo assim: olha, onde é que acontece a salvação? Diga comigo: acontece no Espírito. Então a palavra está dizendo para nós que aquilo que aconteceu no nosso espírito, aonde nós fomos feitos novas criaturas, deve ser desenvolvido e deve alcançar a nossa alma. E também deve alcançar o nosso corpo. E a palavra diz que Deus está ativamente envolvido nesse processo. É Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Nós não estamos sozinhos nisso, amém? Ele está conosco, mas você deve se empenhar nesta renovação. Você deve se empenhar nessa renovação. Então entenda algo comigo. A paternidade, nós estamos no Dia dos Pais. A paternidade é algo muito violento na vida humana. Tanto para o bem como para o mal. A paternidade, ela traz impactos profundos na vida do homem, na vida da mulher, sejam eles positivos ou negativos. A Bíblia fala para nós de que em Abraão havia uma promessa, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso fala sobre paternidade. A paternidade, ela traz bênçãos que se estabelecem por gerações, mas ela também pode trazer maldições que se estabelecem por gerações. Mas eu quero declarar algo aqui sobre a sua vida, porque a palavra diz que se pela fé você é filho de Abraão, existe uma bênção sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Existe uma bênção sobre a sua casa. Queridos, entendamos, Deus está empenhado em restaurar lares, em restaurar famílias, amém? Se a sua família, por alguma razão, ela foi afetada por essa paternidade, se você não teve um bom pai, e por consequência disso, a sua alma está toda desestruturada, você é inseguro, você não tem firmeza, você não tem certeza, você tem medo, você não consegue se firmar, você é inconstante, você está sempre em dúvida, você está sempre com os sentimentos do seu coração, sabe, como se estivesse numa gangorra, entre altos e baixos. A palavra diz que se você está em Cristo, você é nova criatura, que se pela fé você é filho de Abraão, existe uma promessa de Deus de bênção sobre a sua vida, amém? A palavra diz em Hebreus 11, que Noé salvou a sua família. Como isso é glorioso, olha, a família ela sempre foi protegida e restaurada por Deus, o tempo todo. O Senhor sempre se empenhou em restaurar famílias, amém? A família é um embrião, é o começo de toda a sociedade. Deus continua empenhado em restaurar lares, amém? Talvez o seu lar não tenha sido essas maravilhas todas. Talvez o seu lar não tenha sido aquilo que você almejava, aquilo que você idealizava. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que em você tudo pode ser diferente. Amém? Tudo pode ser diferente. Porque essa é uma promessa do Senhor. A Bíblia diz para nós lá em Êxodo, que por ocasião da Páscoa,
Um cordeiro deveria ser sacrificado para cada família. Em família, eles deveriam comer o cordeiro juntos. A palavra diz que Jesus, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Então, olha, um cordeiro foi providenciado para a sua casa. Um cordeiro foi providenciado para o seu lar. Lembra, olha, no Êxodo, eles estão deixando a escravidão do Egito e eles estão caminhando para uma terra maravilhosa que mana leite e mel. E o Senhor estava dizendo então que um cordeiro, ele foi providenciado para resgatá-los, para romper com a escravidão, para romper com todo o peso de opressão que via sobre a nação de Israel. Então, há um cordeiro que foi entregue por nós, para que sobre a sua casa haja a provisão divina, amém? É isso que a palavra de Deus declara. E perceba como o Senhor, ele está empenhado em restaurar isso. Jesus, ele sempre vai adiante de nós. Quando ele diz, amados irmãos, que ele é o caminho, a palavra não está dizendo simplesmente que tem um caminho por onde a gente vai, mas a palavra está dizendo que ele é o próprio caminho, ou seja, ele vai mostrando para nós como é que tem que ser. E aí a Bíblia vai dizer para nós que Jesus, ele cresceu numa família. Você concorda comigo que Jesus já poderia ter vindo pronto? Não haveria necessidade de Jesus nascer numa família, mas ele nasceu. Ele já poderia ter surgido ali no Jordão, no deserto, sendo batizado por João, para logo começar o seu ministério. Mas ele nasceu numa casa, ele nasceu numa família. Por quê? Porque o Senhor sempre esteve empenhado em restaurar famílias. E ali o Senhor estava começando tudo outra vez, porque todos os demais falharam. Mas o Senhor veio em Cristo para mostrar o que é uma família, para mostrar que sim, é possível ter um pai maravilhoso. Aí você pode dizer assim, olha, mas eu não tive esse pai. Mas você pode ser esse pai, amém? Você pode ser esse pai, porque Jesus veio mostrar isso para nós. Deus, ele sempre preserva o modelo, e o modelo é a família. E dentro desse modelo de família, os pais, né, os homens, eles têm uma liderança natural, algo que lhes é dado por Deus, que tem o poder para abençoar, amém? Abençoar. A pastora disse aqui para nós que Deus, ele nos deu do seu próprio título. Ele nos deu o título de pai. E há algumas coisas que somente a paternidade pode fazer por nós, que somente Deus pode fazer por nós, mas Ele permitiu que nós também pudéssemos fazer pelos nossos filhos. E nesse momento eu quero compartilhar 3 verdades, tanto que você pode experimentar de Deus, como você pode exalar ou transbordar isso sobre a vida dos seus filhos. A primeira delas, declare comigo, diga assim: direção. É o pai quem dá direção para o filho. É o pai quem oferece condução. É o pai quem oferece coordenação, quem dá orientação, governo para a vida do seu filho. Hoje nós estávamos ali no almoço com meu pai, meus filhos comigo, minha irmã. Nós estávamos conversando, e aí meu pai estava dizendo assim: olha, eu vou levar, essa semana eu vou levar Gabriel para a piscina. Ele sempre gosta de fazer isso com os netos. Aí minha irmã disse assim: não vai não. Ele é muito afoito, ele é isso, ele é aquilo. E aí conversa vai, conversa vem, ela conversando com o Ju, aí disse assim: não, mas parece que principalmente quando os filhos estão na frente da mãe,
Aí parece que eles ficam engraçadinhos demais, né? Quer fazer e acontecer e quer aparecer. Aí ela disse assim, aí Júlia disse assim, mas parece que quando o pai, quando chega, ele faz só falar. Quando o pai chega e fala, parece que as coisas vão começando a voltar tudo para o lugar. A mãe parece que fala uma, duas, menino não faz isso, menino não faz isso, menino não faz isso. Aí o pai chega e fala, menino, ele nem precisa dizer não faz isso. O menino já começa a se recolher no seu lugar de significância. Por que isso acontece? Porque Deus nos deu tal autoridade, irmãos. Deus nos deu a autoridade para governar. Isso é algo que está em nós. Ah, pastor, mas e as mães? As mães cooperam conosco, irmão. Elas nos auxiliam. Mas entenda uma coisa verdadeiramente: quem coloca ordem em casa é o pai. Deus estabeleceu assim. E por que é que o mundo está tão louco? Porque agora o pecado que entrou no mundo quer roubar essa paternidade. Quer dizer que qualquer um pode ser pai. Quer dizer que você não precisa ter um pai. Entenda uma coisa: pai é pai e mãe é mãe. Da mesma maneira que um pai não vai exercer o papel de mãe, uma mãe jamais vai exercer um papel de pai. De forma que se falta uma lacuna existirá. E a graça de Deus é quem vai aperfeiçoar tudo. Mas perceba, olha, é o pai quem dá a direção. É o pai quem oferece o governo, quem dá a orientação. O pai, ele tem essa autoridade que foi dada por Deus, delegada por Deus, de oferecer o propósito para o seu filho. É ele quem traz essa segurança na vida do seu filho. De forma, pais, que nós não podemos delegar isso às mães. É algo nosso. É algo que está em nós. A ausência do pai deixa o filho desprovido de todas essas coisas. Então nós precisamos cumprir o nosso papel. Amém? Nós precisamos ser esses homens que Deus nos chamou para ser. E deixa eu dizer algo para você, olha, não tenha medo de errar. Você vai errar. Eu vou errar. Mas como foi falado nessa noite aqui, confie no Senhor. Tenha confiança no Senhor, de que você vai dar o seu melhor. E você vai esperar nele, em Deus, de que o Senhor fará aquilo que somente Ele pode fazer. Na Bíblia, amados irmãos, era o pai quem dava o nome para o filho. Porque olha, nome na Bíblia fala sobre identidade. O nome na Bíblia não é como às vezes acontece hoje, né? Você olha para o menino assim, eu acho que ele tem cara de Pedro. Eu vou dar o nome de Pedro para ele. Outro, eu acho que ele tem cara de André. Aí você às vezes conhece alguém, mas ele tem o nome de Josivaldo, nem parece com ele, nem parece que tem um, né? Mas na Bíblia, todo nome apontava para um destino. Vocês lembram de João Batista? Quando Isabel disse, olha, ele falou que o nome dele ia ser João. E todo mundo olha para Zacarias e diz assim, mas por que João? Não tem nem nenhum João aí na família de vocês, né? No meio de vocês, e ficam perguntando para o pai, por que João? Porque eles estão dizendo assim, olha, é você que dá o destino para a vida desse menino. Por que o nome dele vai ser esse? Vocês estão entendendo? Então na Bíblia, o pai dava um nome para o filho, porque o nome tem um significado, e isso apontava o propósito e o destino do seu filho.
A Bíblia diz que Jesus seria chamado de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Quem foi que declarou isso? Deus Pai. Ele disse: ele será chamado Emanuel, porque Emanuel quer dizer Deus conosco. Então era exatamente esse o seu propósito, esse era o seu destino. Então é o Pai que dá o nome, porque isso aponta o seu destino. A Bíblia conta para nós uma história de Benjamim. Ele nasceu e a sua mãe estava morrendo de parto. E ela disse assim: olha, o nome desse menino vai ser Benoni, porque ele está me causando muitas dores, e ele será chamado de filho da minha dor. Mas quando seu pai soube disso, ele disse: o seu nome não será Benoni, mas o seu nome será Benjamim, que significa filho da minha força. Perceba a mudança de propósito. Perceba a mudança de destino. Pai, é você, sou eu, que vamos dar o destino para os nossos filhos. Nós não podemos delegar isso às nossas esposas. Somos nós que vamos ensinar os nossos meninos a cumprir o seu propósito. Nós não podemos ser daqueles irmãos que vão simplesmente deixar tudo às custas das nossas esposas. E por que nós não podemos e não devemos fazer isso? Entendam, mulheres amadas, vocês não têm condição para isso. Vocês não foram chamadas para isso. Vocês têm até muita vontade, muito desejo, muito amor, mas vocês não têm competência, vocês não têm autoridade para isso. Pastor, então, e se der errado? A culpa é nossa. Toda nossa. Por quê? Porque somos nós que fomos dotados por Deus com essa capacidade de dar o destino para os nossos filhos, irmãos. Deus nos dá a direção, Deus o Pai nos dá a direção, e Ele nos deu a competência de fazermos o mesmo com os nossos filhos. Então, nós geramos a identidade na vida do nosso filho. A Bíblia diz para nós que houve uma luta entre Baal e os seus profetas contra Elias, lá no Monte Carmelo. Os 400 profetas de Baal se levantaram contra Elias. É Elias quem vai lutar contra eles. Elias significa só Jeová é Deus. Ou seja, ele carrega isso nele mesmo, porque nome fala sobre identidade. Então ele carrega em si o encargo de declarar que só há um Deus e esse Deus é Jeová. Você pode dizer amém? Então certamente ele foi lapidado nisso, ele foi ensinado nisso, isso foi forjado nele. E os profetas de Baal estavam querendo declarar o contrário. E a palavra diz então que Elias, que carregava consigo esse encargo de declarar que só há um Deus e esse Deus é Jeová, ele se levanta contra os profetas de Baal e declara: 400 profetas, só há um Deus. Amados irmãos, entenda, quando você tem em si a sua identidade firmada, quando você tem esse caráter de Deus sobre você, pode se levantar quantos profetas forem de Baal contra você, você não vai retroceder, mas você vai estar firmado naquilo que você é, amém? Agora, a falta do pai vai gerar pessoas que não se valorizam, pessoas sem propósito, sem orientação, pessoas desprovidas de governo. Por isso, que quando pais amaldiçoam seus filhos,
Suas palavras malditas norteiam a sua vida. Não tem coisa tão terrível quando um pai se levanta para amaldiçoar a vida do seu filho. Quando um pai se levanta para dizer: você não serve para nada, por exemplo. Você nunca vai ser ninguém. Você só faz coisas erradas, você não consegue acertar em nada. Como isso marca a vida de uma criança. Você, pai, foi chamado para encorajar o seu filho. Amém? Você é aquele que foi chamado para dizer assim: olha, quando todo mundo possa querer dizer o contrário, possa se levantar contra o seu filho, e você diz: não, você pode. Você consegue. E você então vai forjando isso aonde? Na alma do seu filho. Mas o fato é que nós não temos pais perfeitos. E o fato é que todos nós, de uma ou outra maneira, temos a nossa alma bagunçada. De maneira que isso é o que foi forjado em nós, e de alguma forma é isso que nós vamos passar para os nossos filhos. É claro que entra a graça de Deus nesse meio. E se nós estamos em Cristo, nós vamos mais acertar do que errar, amém? Mas ainda que hajam erros e equívocos, a graça de Deus, ela se aperfeiçoará. Porque você não faz isso sozinho. Você faz isso auxiliado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então Deus dá a direção para você. E você dá a direção para o seu filho, amém? Você guia o seu filho, você ensina o seu filho. Em nome de Jesus, amém? A segunda coisa, declare comigo, diga limites. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo homem precisa de limite. Todo homem. E nós, pais, fomos aqueles que foram chamados por Deus para colocar limites na vida dos nossos filhos. Se você cresce sem limites, infelizmente, seus dias serão abreviados na terra. Toda criança precisa de limite. Toda. Todo filho precisa de um limite. Todo filho precisa saber que ele não pode tudo. Então você precisa ensinar o seu filho. Você precisa colocar limites no seu filho. Às vezes, eu ouço de alguns pais dizer assim: ah, mas esse menino só dorme a hora que quer. Infelizmente, pai, você está dormindo de touca. Porque, olha, é você que tem que determinar a hora do seu filho dormir. A hora do seu filho acordar. A hora que o seu filho tem para brincar. A hora que o seu filho tem para ficar no celular. Ah, mas se eu tirar o celular dele, ele vai chorar e ele vai se esgoelar. Eu ouvia quando era criança: boca de couro não rasga. E eu sei que não foi só eu que escutei isso, não. Né? E aí, meus irmãos, nós precisamos de limites. E nós precisamos impor limites. Deus, o nosso Pai que nos ama, Ele coloca limite em nós. Por que nós não vamos fazer isso com a vida dos nossos filhos? E eu lembro quando eu era pequeno, que o tempo todo a gente quer brincar. Pensa num negócio que me dava raiva quando era de tarde. Cheio de gás, para querer brincar. Aí meus pais diziam: vai dormir. Rapaz, esse negócio de dormir de tarde é negócio de velho. Eu quero brincar. Vai dormir. Eu ficava: não, mas eu não estou com sono. Vai para a cama. Não, mas passa a tarde todinha na cama. Mesmo que não durma, mas vai ficar na cama.
Isso ensina para a gente a ter limites. Irmãos, eu fui acostumado pelos meus pais, por exemplo, a ter 1 hora para acordar. Nunca tive esse negócio de dormir até 10, 11 horas do dia na minha casa. A minha esposa diz, né, que a mãe dela sempre dizia assim: passarinho não deve nada a ninguém, né? Já está na rua trabalhando, bora levantar, bora acordar e bora tocar a vida. Às vezes era sábado, irmão, 6 horas da manhã, meu pai me acordava. Mas para que tão cedo? Tem uns matos ali para tu limpar ali na frente. Mas não poderia esperar só mais um pouquinho? Ah, irmãos, como isso foi maravilhoso na minha vida. Porque isso traz um senso de responsabilidade para nós. Agora veja como é que estão as coisas hoje. Eles não têm limites para nada, os meninos não têm limite para nada, faz o que quer, na hora que quer, passa a noite acordado, jogando, dorme durante o dia, não tem uma responsabilidade em casa. E aí o que é que acontece? O mundo vira uma anarquia. Porque parece que eles sempre vão poder tudo e vão ter tudo, na hora que quiserem. E isso não é uma verdade. Então, o Senhor está dizendo para nós que nós precisamos colocar limites. Limites nos nossos filhos. Pais estabelecem limites. Limites são fronteiras, irmãos. Fronteiras, quando são rompidas, isso trarão as suas consequências. Esses limites, eles nos protegem, amém? Eles nos protegem. E os limites devem ser ensinados pelo exemplo e por honra. Você deve ser o exemplo. Seus filhos devem ver você fazer, porque eles vão imitar aquilo que você faz. E também deve ser ensinado por honra. Você ensina o seu filho: meu filho, é assim, é dessa forma, é dessa maneira. É assim que a palavra de Deus diz. Amados, nós ensinamos os nossos filhos, por exemplo, a orar. Mas os nossos filhos nos veem orando. Até que chega um momento em que eles vão começar a fazer isso por eles mesmos. Porque nós ensinamos, nós, impregnamos isso na vida deles. Então isso vale para tudo. Isso vale para tudo na nossa vida. Um terceiro aprendizado, diga comigo, proteção. É o pai quem traz a sensação de segurança para o filho. Como é bom quando você tem um filho que ele chega perto de você e diz: fique calmo, papai está aqui. Como isso faz diferença na sua vida. Nós fomos chamados para proteger os nossos filhos. Tem pessoas que têm promessa de Deus, mas não conseguem descansar na promessa. Por quê? Porque não tiveram pais que afirmaram isso na sua vida. E aí elas têm uma promessa, mas elas ficam perturbadas na sua alma. Será que vai acontecer? Será que é? Será que eu vou desfrutar? Será que eu vou herdar? Mas o seu pai está dizendo: confia em mim. Então você pode confiar nele, amém? Quando o pai não oferece proteção, ele gera no filho carência. Ele gera no filho medo, insegurança. Então você precisa entender isso. Você precisa entender essa verdade. Eu preciso entender essa verdade. Então, nós fomos chamados por Deus para dar proteção aos nossos filhos, para que eles se sintam guardados, para que eles se sintam protegidos, amém? Então, direção, limites e proteção. É aquilo que nós recebemos do nosso Deus e Pai, e é aquilo que, por consequência, nós desenvolvemos também na vida dos nossos filhos.
você pode desfrutar dessas verdades. Talvez você possa pensar assim: olha, mas eu não desfruto dessa realidade, eu não conheço nem meu pai. Eu não sei nem quem é meu pai. Ou eu não tive um pai presente. Queridos, eu não tive um pai perfeito. Eu tive um pai que, em muitos aspectos, ele falhou. Mas eu amo o Senhor pela vida daquele velho. Ele falhou, mas ele foi o melhor pai que Deus poderia ter me dado. Mas eu tive um pai que aperfeiçoou todas as lacunas que o meu pai na terra deixou. E é esse pai que você também pode ter hoje. É dessa paternidade que você pode desfrutar hoje. Ele quer derramar isso sobre a sua vida. Ele quer que você possa sair daqui na certeza de que você tem um pai, amém? Fica de pé em nome de Jesus.